Nós vamos ler um trecho da palavra de Deus nessa noite, que está em Lucas, e eu escolhi, ele está também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, mas eu escolhi a narrativa de Lucas porque ele era um médico, e eu acho que ele deve ter tido percepção desse problema com uma sensibilidade maior do que Mateus e Marcos. Está em Lucas capítulo 8, vamos ler do verso 41 em diante. Lucas 8, do verso 41 em diante. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma única filha de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Meus irmãos e amigos, eu disse que escolhi Lucas, porque há um detalhe nesta narrativa que só ele registra, dos três. É o detalhe de que ela gastou tudo o que possuía com os médicos. Ela, certamente, com certeza, não gozava dos benefícios que se goza hoje de um plano de saúde, e por isso, coitada, alienou todo o seu patrimônio, todos os seus investimentos, para se ver livre desse mal. Contudo, para que nós entendamos esse quadro, precisamos voltar muito tempo atrás na Bíblia. Diz o texto que Jesus acabara de chegar da região de Gadara, onde havia confrontado uma legião de demônios que se apoderara da mente de um homem e que produzira na vida daquele indivíduo conflitos psicológicos inimagináveis, levando-o a viver uma tortura emocional que não há paralelo na Bíblia. Talvez o mais próximo seja o do rei Saul. Esse homem encontra-se com Jesus, é liberto, todos aqueles psiquismos malditos são colocados para fora, exorcizados, e Jesus então empreende a viagem de volta para a cidade onde ele morava, que era Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, subindo da praia para a cidade, para a pequenina cidade, vem ao encontro de Jesus o príncipe ou o principal chefe da sinagoga cujas ruínas continuam lá até o dia de hoje. Quem visita Israel e vai a Galileia tem o privilégio de, na cidade, no que restou de Cafarnaum, ver as ruínas e as belas colunas desta sinagoga. E esta sinagoga tinha uma história com Jesus, porque ali ele ia todo sábado, era a sinagoga que ele frequentava. Foi nesta sinagoga que ele abriu o rolo de Isaías e leu a respeito da unção de Deus sobre o Messias e disse para todos que ali estavam: hoje cumpriu-se esta escritura. Foi nesta sinagoga, em outro sábado, que ele curou um homem da mão ressequida, um indivíduo que ali não podia estar por impedimento legal que nós encontramos em Levítico, visto que pessoas portadoras de defeito físico não podiam ir até o recinto mais íntimo para adorar. E ele chama aquele homem à frente e cura aquela deformidade física. Agora vem ao seu encontro o chefe, o líder da sinagoga, chamado Jairo, e começa a contar a Jesus o drama da sua vida, a história. Uma filha de 12 anos, e é uma coisa interessante nesse texto,
é que a menina tinha 12 anos e a mulher sofria 12 anos também, e ele narra o seu drama, expõe a sua agonia, e Jesus, como acontece em todo o Novo Testamento, imediatamente toma a decisão de ir com ele. Porque o que a Bíblia deixa claro é que Jesus nunca recusou-se a ir a lugar nenhum, desde que fosse para aliviar a dor, o drama, para curar, para salvar ou para libertar. Não havia dia, nem hora, nem lugar. Podia ser um jantar na casa de um fariseu, podia ser a casa de um centurião pagão do Império Romano. Ele não comprava brigas políticas ou religiosas, mas ele ia a qualquer lugar desde que fosse para beneficiar uma vida. Porque para Deus não há nada superior à vida humana, nem instituições, nem lei, nem regras, nem princípios, nem postulados, nem governos, nem impérios, nem nações, nada. Jesus não morreria por uma instituição, Jesus não morreria por uma empresa, ainda que fosse a Boeing, a IBM, a General Motors. Jesus não morreria por nenhum governo, Jesus não morreria por nação nenhuma do mundo, mas ele morreu por vida, para salvar vidas. E quando este apelo foi feito, seu coração certamente constrangido o fez acompanhar Jairo. Quando a caminhada inicia, e certamente com urgência, porque Jairo deixa claro que a menina está mal, o texto diz que ela está à morte, vai morrer, não tem jeito, certamente já fora desenganada por médicos, por pessoas que conheciam aquela criança, certamente a própria sinagoga já intercedera por ela, mas ela fora desenganada e Jairo estava desesperado, a menina ia morrer. E a última esperança é essa, e de repente surge em cena esta mulher. No palco destes acontecimentos ela aparece. E a gente começa a entender por que ela vem sorrateiramente. A gente começa a entender por que ela oculta-se, por que ela não vem de forma exposta, desinibida, por que ela não surge no cenário dos acontecimentos de modo claro, público, mas ela vem com cuidado, toca suavemente, logo depois se esconde, desaparece, mistura-se com a multidão. Ela deve ter estudado durante alguns dias qual a melhor hora e a melhor forma para chegar a Jesus, e conclui que é no meio da multidão, no burburinho. Cafarnaum regurgitava de gente, e ela disse, certamente é aqui e agora que ninguém sabe quem eu sou uma pobre anônima. Diz o texto que ela toca Jesus. O mal dessa mulher, do ponto de vista da lei mosaica, era um mal terrível. Durante 12 anos ela fora vítima de uma menstruação crônica, contínua. Não havia forma de estancar a hemorragia, não havia jeito de curá-la desta perda de sangue constante. E mais do que um incômodo de sangrar dia e noite, noite e dia, mais do que um incômodo de ser uma doente do ponto de vista biológico, trazia sobre si o estigma, a marca, a tatuagem da condenação da lei. Ela era uma mulher humilhada, arrasada. Se não observem o que diz Levítico capítulo 15, observem o que diz isso aqui, a partir do verso 25. Também a mulher, quando manar fluxo do seu sangue, por muitos dias, fora do tempo da sua menstruação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que o costumado, isto é, o ciclo menstrual, todos os dias deste fluxo, ela será imunda. 12 anos. Como nos dias da sua menstruação. Agora presta atenção. Toda cama sobre que se deitar durante os dias do seu fluxo, 12 anos, ser-lhe-á como a cama da sua menstruação. E toda coisa sobre que se assentar será imunda. Quem tocar estas, lençol, cama, cadeira, almofada, será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, banhar-se-á em água e será imundo até a tarde. Porém, quando lhe cessar o fluxo, então se contarão depois disso 7 dias, e depois será limpa. A história é essa.
Durante 12 anos ela carregou consigo o drama da humilhação. Ela não podia sentar em nenhuma cadeira, pois onde quer que ela sentasse, a cadeira passava a ser imunda e nenhum judeu poderia sentar ali até que houvesse uma purificação ritual. A cama onde ela dormisse era imunda. A roupa que ela vestisse era imunda. O que passasse sobre o seu corpo, ainda que não tivesse contato com o sangue, produto daquela hemorragia de 12 anos, seria considerado imundo. E vocês podem começar a entender o drama, a humilhação, a forma triste como esta mulher vivia, descaracterizada, absolutamente alienada da vida. Agora você entende, meu querido, por que ela chega de forma tão sutil, por que ela chega tão sorrateiramente, por que ela chega se escondendo, e mesmo depois de curada, ela sai discretamente, ela procura se ocultar. Mas é aí que o texto começa a nos dar algumas lições extraordinárias. E a primeira coisa que esse texto nos ensina nessa noite é que de Deus ninguém se oculta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus olha para Pedro e para os discípulos e diz: quem foi que me tocou? A pergunta parece idiota, me desculpem. A pergunta parece estúpida, porque ele está no meio de uma multidão, de uma romaria, de centenas e centenas e centenas de pessoas que o seguem. E evidentemente ali um se acotovela, mete os cotovelos no outro, um empurra o outro, e Jesus sai com essa pergunta, diz: quem me tocou? E Pedro diz: Senhor, que pergunta é essa? Essa multidão toda, esse empurra, um empurra para lá, outro empurra para cá, e é como se Jesus dissesse: Pedro, eu não estou falando de empurrão, empurrão é outra coisa, estou falando de toque, e de toque de fé. Alguém me tocou porque de mim saiu poder. E ela está ali quietinha. Só duas pessoas sabem quem ela é, ela e Jesus de Nazaré. Mas Jesus não tem o hábito de denunciar publicamente quem quer que seja. Jesus não tem na sua vida este costume de entregar as pessoas. Jesus não tem na sua vida este hábito de fazer com que alguém seja exposto e levado ao ridículo. E mesmo curado, ele conhece a história, sabe da sua luta, da sua vida, e não a expõe publicamente. A primeira lição é essa, meu irmão: nem eu nem você podemos nos ocultar de Jesus. Mas há uma coisa interessante nisso, é que esse fato dele ver todas as coisas, de ser onisciente, não trabalha contra nós, mas a favor de nós. Não trabalha contra o crente, mas trabalha a favor do que crê. Não trabalha para destruir, mas trabalha para construir. Ele me vê e vê você 24 horas por dia, mas vê não para nos destruir, para nos arrasar, mas para perdoar os nossos pecados e restaurar a nossa vida e nos estimular na caminhada. E esta mulher foi, e o que aconteceu foi isso: foi curada, restaurada e não pôde ocultar-se de Deus. A segunda coisa que este texto me ensina é que há uma forma de toque que é uma espécie de prece. É aquela hora da angústia quando a gente nem ora, nem fala, não há como articular palavras, a mente está tão oprimida, tão apertada pelos problemas, pela tribulação, que já não há como estabelecer, como costurar uma conversa com Deus. E às vezes basta um olhar, às vezes basta uma disposição de coração, às vezes basta o mexer dos lábios como Ana, ou apenas o que essa mulher fez, apenas tocou. E Jesus disse: alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. Há uma tradução que diz: de mim saiu virtude, de mim saiu coisas que só eu tenho para dar, de mim saiu alguma coisa boa porque alguém me tocou de forma diferente. E a terceira coisa que esse texto me ensina é que quando Deus age, o homem não pode ficar oculto. Não há como a gente se esconder quando Deus abençoa. Amém? A vontade que a gente tem é sair por aí correndo, falando, dizendo: Ele fez, Ele agiu, Ele realizou, Ele respondeu, Ele salvou, Ele curou, Ele libertou, Ele retirou toda a carga de desgraça, paguei tudo que era para pagar, estava falido, quebrado, Ele agiu miraculosamente, estou livre.
E ela aparece, bota a cara para fora e diz: olhe, a mulher da história sou eu. 12 anos de humilhação, 12 anos de agonia, 12 anos de vergonha, 12 anos de marginalidade, 12 anos de reclusão, 12 anos sem poder ter amigas, 12 anos sem poder visitar ninguém, 12 anos sem poder ser hóspede de ninguém, porque eu era o próprio clichê da sujeira, eu era a própria imagem da imundície, mas agora eu fui curada, estou limpa, livre e liberta, porque Ele fez isso na minha vida. Olha, irmãos, para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que a roupa usada por uma mulher nesses dias de menstruação deveria ser queimada. E quando Isaías se refere à justiça própria de cada um de nós, ele usa a expressão trapos de imundície, que é uma referência a Levítico e a esse contexto do qual ela foi purificada. Não há imundície que Jesus não possa purificar. Não há pecado na história de quem quer que seja. Não há deslize, não há crime, por mais hediondo que seja, que não possa ser purificado pela virtude do sangue de Jesus. Quando Ele foi erguido naquela cruz, quando Ele se deixou pregar, quando Ele foi traspassado, quando Ele, durante 6 horas seguidas, sofreu de forma apaixonada, Ele ganhou para si o direito de perdoar os meus pecados e de me lavar de toda a injustiça. Por isso, queridos, nós somos animados, estimulados para ir a Jesus, para desenvolver uma fé que esteja depositada na mente. Eu sempre tenho dito que a gente vive dias, principalmente na igreja evangélica brasileira, de um verdadeiro oba-oba, de sensações, de sentimentos, mas o segredo da verdadeira fé é a mente cativa à palavra de Deus, é a mente presa à palavra de Deus. Aquele cuja mente está posta no Evangelho, sinta ou não sinta, experimente ou não experimente, ele vai em frente em nome do Senhor Jesus. Ainda que ele esteja no tronco como Paulo, ainda que esteja no navio afundando como Paulo, ainda que esteja em fome e nudez, em chicotadas, em violência, vitimado por circunstâncias da vida, ainda que os sentimentos sejam de tristeza, de raiva, muitas vezes, contudo a mente está cativa à palavra, e a mente sempre diz: tu vais vencer porque o teu Senhor vive. Pode haver alguém aqui nessa noite que esteja com hemorragia, não uma hemorragia física, mas uma hemorragia na alma, a vida vazando, a vida indo embora, a vida desaparecendo, a cada dia que passa mais triste, já não sabe o que é ter alegria há muito tempo. É uma hemorragia existencial. A vida vai sumindo e você vai definhando, e já com um olhar distante, melancólico, como que a fitar um ponto no infinito, caminha como um zumbi, como um robô, como um androide por aí afora, porque perdeu o vício, a alegria, está sendo consumido pela vergonha do seu pecado, pela vergonha da sua falha, pela vergonha da sua história, da sua biografia. Mas eu quero lhe dizer nessa noite, e isso não é devaneio de pregador, não é aventura de quem fala do Evangelho, mas é afirmação estribada e construída e erguida sobre a palavra de Deus, que Jesus está aqui. E está aqui para que você toque. E eu quero lhe dizer que uma das características mais fascinantes e cativantes de Jesus de Nazaré é que durante a sua vida ele abraçou inabraçáveis, tocou intocáveis, e recebeu no regaço, no colo, gente imunda, gente suja, gente quebrada, destruída, repudiada pela sinagoga, rejeitada pelos religiosos, gente achatada pela lei, gente que jamais teria acesso ao templo, gente que jamais teria acesso a uma sinagoga. Esse povo encontrou ninho nos braços misericordiosos de Jesus de Nazaré. O hino 310 do antigo cantor cristão diz assim: em teus braços eu me escondo, onde sempre quero estar. Esses são os braços do perdão.
do afago, do afeto. Esses são os braços que dizem: venham a mim todos vocês que são pecadores, que estão cansados, sobrecarregados, já não aguentam mais a vida, já olham num desabafo e até preferem às vezes a morte. Venham para cá. E ele diz: eu vou aliviar, vou tirar a carga, vou refrigerar a cabeça, esfriar o juízo. Você vai ver como é bom andar solto, livre, sendo o que você é, sem precisar de marketing pessoal, de maquiagem, de desempenho, de coreografia. Eu vou lhe amar do jeitinho que você é. E aí você vai dizer como aquela mulher: eu toquei nele, e só nas vestes. E a sua disposição para curar é tão grande que não precisou mais do que isso. Queridos, não é à toa que no texto original a palavra salvação é a mesma palavra para cura, porque salvação é a cura da alma. Quando o homem pecou, ele adoeceu e morreu. Quando ele nasce de novo em Jesus, ele ressuscita e é curado. A alma é consertada, a alma é refeita. E o texto diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Mas o texto original diz: é nova criação, foi criado de novo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Quando o Evangelho foi pregado pela primeira vez na Europa, foi na cidade de Filipos. E Paulo pregou, e quando acabou de pregar, foi premiado, foi para a cadeia. Eu já disse a vocês que o currículo de Paulo jamais seria aceito para ser pastor, porque o que o indivíduo mais tinha era a cadeia. No mínimo, a liderança de uma igreja ia dizer: não, esse pastor é muito azarado. Porque em 4 viagens que fez de navio, afundou 3. Surra de judeu, ele perdeu a conta. Passou fome, espada, perigo, nudez. Tira esse camarada daqui. Aí ele é preso e o carcereiro era um torturador, gostava de tortura. E ele torturou Paulo. Deu uma surra em Paulo, desceu a vara no pobre do Paulo, meteu Paulo no tronco. Quando ele pensa que vai ouvir gemido, Paulo começa a cantar. Aí diz a Bíblia que há um terremoto, cujo epicentro é misterioso, porque acabou com a cadeia, mas não caiu casa na direita nem na esquerda. Esse é um terremoto mais estranho da Bíblia. Abriu as cadeias e era hora de todo mundo fugir. Isso de noite, meia-noite, 1h da madrugada. E aquele carcereiro vai se suicidar, ele apenas vai antecipar o que a justiça romana faria, porque a justiça romana executava todo carcereiro ou militar responsável por preso que deixasse eles fugirem. Eles eram justiçados. Aí Paulo diz: não faça isso, fique quieto, porque nenhum de nós fugiu, está todo mundo aqui. E o carcereiro olha para o terremoto, olha para os presos, entende a coisa e diz a Paulo: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aí vem o que eu me encanto. Eu não sei como era o carcereiro, mas eu imagino assim, aquele brutamontes, aquele que devia ter muito músculo e pouco cérebro, que havia descido o pau em Paulo, que havia torturado. De repente, ele não foi para nenhuma escola, não aprendeu etiqueta com ninguém, não estudou sobre bons costumes, não frequentou nenhuma igreja, mas na mesma noite, de repente, diz o texto que ele pega Paulo e Silas, leva para a casa dele, de madrugada. Acha pouco levar para casa, leva para o banheiro, dá um banho neles. O torturador, o policial enorme, acostumado a descer o pau nos outros, agora dá um banho. Acha pouco o banho, prepara uma sopa. E diz o texto que de madrugada eles começam a comer. E ele é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Só Jesus faz isso. Meu irmão, não havia psicólogo que amansasse aquele homem do dia para a noite. Não havia corregedor de polícia que domesticasse aquele homem do dia para a noite. Não havia ninguém que amansasse aquele indivíduo acostumado a bater e a torturar do dia para a noite. Mas quando o sol se pôs, ele era um torturador. Quando o sol nasceu, ele era um filho de Deus. Esse Jesus está aqui para fazer o que fez com essa mulher, para fazer com que toda uma história seja esquecida, para fazer como fez com esse carcereiro, para que se cumpra a palavra de que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça. Essa é a minha história, essa deve ser a sua história. Por isso eu não tenho nenhuma glória pessoal, nenhuma. Eu posso dizer como Paulo dizia, eu não tenho nenhuma justiça própria. Prego o Evangelho pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque se não fora a intervenção deste Jesus na minha vida, eu não estaria aqui e agora pregando o Evangelho. Esse mesmo Jesus, que interrompeu uma agonia de 12 anos, que seccionou um sofrimento de mais de uma década, que arrancou aquela vida da humilhação imposta pela lei. Querido, você imagina a alegria daquela mulher. Agora ela podia dormir na casa de qualquer um, sentar na cadeira de qualquer um, tomar roupa das amigas emprestadas, ela podia ir para qualquer canto, ela estava purificada, limpa, louvado seja o nome do Senhor. Algum tempo atrás, uma moça entrou no gabinete e começou a conversar comigo, e chorando. Eu tenho até uma coisinha que ela escreveu que eu carrego na minha Bíblia. Uma moça bonita, alta, de gestos largos. E ela me disse, pastor, eu estou apodrecendo. Ela disse, eu sou uma moça de programa. Eu ganho a vida com o meu corpo. Eu me sinto uma mercadoria imunda. Começou a chorar. Ela disse, será que Jesus me purifica? Será que eu posso ter outra vida? E eu disse a ela, filha, se você entregar seu coração a Jesus agora, isso há uns 8 anos atrás, eu disse, você vai ser a moça mais pura dessa igreja. Você vai ser mais pura do que a virgem mais pura dessa igreja. Porque Jesus vai construir em você um caráter novo. Ela nasceu de novo. O semblante mudou. Era outro olhar. E algum tempo depois ela me mandou um bilhete. O que é que eu faço para ser batizada? E foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A sua história morreu, passou. Os anos de podridão, de imundície, os anos de sujeira ficaram para trás. Agora é nova criatura. Alguns até podiam se envergonhar dela, mas o Filho de Deus tem alegria em dizê-la, é minha irmã. Eu sou o primogênito da família dela. Eu não sei se nessa noite há alguém aqui que nunca entregou sua vida a Jesus. Quem sabe alguém que até vive na igreja, frequenta, conhece tudo da igreja, mas ainda não teve esse encontro pessoal que faz poder e virtude saírem dele para a sua vida. Quem sabe nessa noite alguém que diz, pastor, minha vida está vazando, está indo embora. 80%, 90% da minha vida é de tristeza, de depressão, de abatimento. Eu não estou com hemorragia física, mas a minha alma tem uma hemorragia crônica. Eu não paro, lágrimas dia e noite.
Eu sinto que a vida está indo embora. E eu não tenho como controlar, como parar esta hemorragia. A alegria está vazando e desaparecendo. Querido, querida, hoje, Jesus pode libertar você disso tudo. Eu imagino a festa, olhe a alegria daquela mulher. É como aquele aleijado que Pedro curou na entrada do templo. Você sabe por que ele ficava na entrada? Porque não podia entrar, era proibido. Era judeu, mas como aleijado, nenhum defeituoso físico podia entrar no templo. E ele, coitado, morrendo de vontade, doido para entrar, tinha que ficar do lado de fora. É por isso que o texto diz que quando ele foi curado, ele não entrou somente não, ele entrou pulando, saltando, dando salto mortal. Como dizem os nossos matutinhos lá do interior, uma vez um disse a mim, lá no interior da Paraíba, pastor, ele saiu dando pinote. Eu digo, é verdade, saiu pinotando. Sabe por quê? Porque depois de 20, 30, quase 40 anos era a idade dele, doido para entrar no templo e sem poder, foi a primeira vez, curado. Que alegria! Foi o caso dessa mulher. Não dava mais para esconder. Ninguém consegue ser abençoado e esconder a bênção. Que bênção não foi feita para se esconder, foi feita para contar e mostrar em nome de Jesus, para a glória dele. Quem sabe nessa noite você quer que Jesus de Nazaré, que está aqui, estanque a hemorragia da sua alma, acabe com o vazamento da sua alma e você saia daqui limpo, para nunca mais sangrar. Você quer isso? Você quer isso de Jesus agora na sua vida? Quer recebê-lo agora? Levante a sua mão, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Alguém? Quantos aqui já fizeram isso um dia? Levantem bem alto a mão, bem alto, e digam amém. Amém. Quantos aqui nunca fizeram e querem agora fazer? Levante a sua mão em nome de Jesus, bem alto, onde estiver. Eu quero orar com você. Alguém? Eu vou encerrar. Eu não gosto de insistir em apelos. O que Deus tinha para lhe falar, falou. A decisão é sua. Você quer nessa noite essa experiência com Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Qualquer um, homem ou mulher, um rapaz, uma moça, uma criança. Alguém deseja isso? Levante a sua mão bem alta. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. E que aqueles que já são do Senhor, que vivem alguma experiência de vazamento existencial, sejam agora curados, em nome de Jesus. Amém.